O culto já vai começar, mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e sua curtida. Isto vai nos ajudar bastante. Agora, abra seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Um bom culto. Meus amados irmãos, estamos aqui para iniciarmos este culto online da Igreja do Japim. E vamos iniciar, queridos, com uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de reunirmos em Teu nome para cultuar e bendizer o Teu santo nome. Nos abençoa nesta noite, Senhor, e ajuda que tudo que haveremos de fazer, que possamos fazer para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, em primeiro lugar quero agradecer o convite feito pelos irmãos e quero começar contando uma história de um jovem atleta nos anos 60. Esse jovem inglês, jogador de futebol inglês, sentiu o chamado de Deus para ser missionário no Brasil. Então esse jovem viajou para o Brasil, chegando aqui com a sua esposa, recém-casados, pegaram o navio e viajaram em direção ao Acre, pelo rio Purus. Perto de Lábrea, que é uma cidade ainda no estado do Amazonas, esse casal, a sua esposa, teve uma febre muito forte e, por incrível que pareça, veio a falecer. Pararam em Lábrea, na cidade de Lábrea, o comandante parou o navio, foram sepultar a esposa do missionário Frederico O. Ele não falava português, as pessoas não entendiam inglês, ele fez um culto pregando em inglês, terminando de sepultar a esposa, ele voltou para o navio e para onde ele ia uma pessoa perto dele, ele não sabia o porquê. Depois veio a saber que o comandante disse: esse homem vai suicidar-se e eu não quero mais uma morte. Eu quero ter alguém por perto para poder salvá-lo. Frederico, então, entrou no camarote do navio e pegou a sua Bíblia. E abriu a Bíblia e, por coincidência, caiu no capítulo 13 do Evangelho de João. E deixa eu dizer uma coisa, meus amados irmãos, Frederico nunca foi um homem de mentir. E ele disse que quando abriu a Bíblia, estava branco de um lado e outro da Bíblia, e um versículo no meio da Bíblia, e o versículo que estava no meio da Bíblia era o versículo de número 7, que eu gostaria de ler com os amados agora. Diz esse versículo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-los-ás depois. O que estava acontecendo ali, Frederico não entendeu. Dentro dos planos de Deus, Frederico veio a ser um apóstolo da Amazônia. Em Lábrea, ele construiu uma igreja que, na época, era a maior igreja evangélica do Amazonas. Veio para Manaus, era um homem que era solicitado, se casou de novo, casou com uma irmã querida nossa, a irmã Zenil, e dessa união teve 2 filhos, Fredinho
e Florence. Hoje, Fred é professor e diretor do Seminário Hebron e a Flores é médica pediatra, doutora Flores. Na época que Frederico estava no auge da sua vida de evangelista, ele não tinha como levar a família para onde ia. E então um dia ele chegou comigo e disse o seguinte: Raimundo, eu não sei porquê, eu até interessante, tem tantas igrejas batistas por aí, mas a minha família querem ficar assistindo a igreja que você é pastor aqui no Japim. E então a família dele ficou conosco aqui no Japim. Eu tive o privilégio de ser pastor deles por 8 anos. E depois, então, Frederico parou com o trabalho de evangelização, que ele era um homem solicitado em redor do mundo. Meus amados, ele depois veio a entender qual era o projeto de Deus. Agora vamos parar um pouco e perguntar: o que Deus quer nos ensinar com esta pandemia que está assolando o mundo? Eu não sei. Talvez você também não sabe. Nós não sabemos. Mas de uma coisa, meus amados, fique certo. Eu creio que a Igreja do Senhor nunca mais será a mesma depois da pandemia. Nós ouvimos nesse período tantas pessoas dizendo que isso que está acontecendo é um aviso que Cristo está voltando. Eu não duvido disto. Outros dizem o seguinte: a igreja estava tão envolvida com o secularismo que não fazia mais diferença do certo e do errado, e a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o justo e o injusto. De uma coisa nós podemos saber, queridos: Deus com certeza quer nos ensinar alguma coisa. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus não fazia nenhuma coisa sem antes avisar aos seus santos profetas. Eu creio que por causa do seu amor, da sua misericórdia, Deus está mandando algo que possa despertar a sua igreja para viver de uma vida melhor. O que Cristo queria ensinar para os seus discípulos era a lição de humildade. O que Cristo quer nos ensinar, nós não sabemos. Talvez que haja mais harmonia entre os próprios cristãos. Que nós possamos, querido, parar, pensar e dizer: Senhor, nos ajuda a sermos melhores crentes daqui para frente. Que Deus nos abençoe. Amém. Está preparado aqui a casa e o seu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória
Em Isaías 6, a Bíblia nos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você crê nisso? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres no mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Ele
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Olá, crianças, a paz do Senhor. Quem fala é a tia Nádia. E como você está? Eu espero que você esteja bem, que você tenha tido uma ótima semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje? Se você não agradeceu a Deus hoje, eu vou te dar aqui 4 motivos para você agradecer o Senhor. Sabe quais são, crianças? O primeiro motivo, crianças, é porque Jesus te ama. Jesus ama tanto você que deu a vida dele por você. Então, criança, agradeça pelo grande amor que ele sente por você. Olha só, outro motivo para você agradecer a Deus. Ele criou todas as coisas, o mundo inteiro e tudo que existe nele. Já agradeceu a Deus hoje por ter criado todas as coisas que você vê? A natureza, os peixes, as árvores, os animais. Você tem um bichinho de estimação? Um cachorrinho ou um gato? Pois é, foi Deus quem criou. Obra das mãos de Deus. Agradeça por isso que Ele fez. Nós também podemos agradecer a Deus porque todo o tempo, todos os dias, todos os meses, em todo momento, Ele sempre está com você e você nunca está sozinho. Se você não agradeceu, vamos agradecer agora por todas essas coisas que falamos agora, tudo bem? Eu te convido a fechar os olhos, eu falo e você repete. Vamos lá? Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço por toda a criação. Eu te agradeço por estar comigo em todos os momentos do meu dia. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero ler com você um versículo que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora. Vou perguntar uma coisa de vocês, crianças.
Vocês já aguardaram a volta da mamãe ou do papai algum dia em que eles saíram e demoraram para voltar? Ou quando um deles teve que viajar e passar alguns dias para voltar para casa? Que dias difíceis sem eles por perto, não é? Não os ter por perto, não os ver, somente ouvi-los pelo telefone, não é a mesma coisa, não é mesmo, crianças? Hoje eu vou falar para vocês sobre a volta de alguém muito importante. Vocês sabem quem é, crianças? Se você não souber, pergunta aí do seu papai, ou da sua mamãe, ou da sua avó. Quem poderia ser? É Jesus, crianças. E hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. E quando, crianças, vocês acham que ele vai voltar? Vamos descobrir. Vocês lembram, crianças, de como Jesus subiu ao céu? Estava numa montanha com seus discípulos. Estendeu as suas mãos para abençoá-los. E foi subindo, subindo, subindo. Os discípulos ficaram admirados e pensaram: o que ele vai fazer? Viram Jesus subindo cada vez mais, até que uma nuvem o cobriu e não o viram mais. Os discípulos continuaram olhando para o céu. Até pensaram que poderiam ver Jesus mais uma vez, e nada de ver Jesus. De repente, duas pessoas estavam junto aos discípulos. Vocês sabem quem eram, crianças? Eram os anjos. Os anjos disseram aos discípulos: por que vocês ficam olhando para cima? Jesus vai voltar assim como vocês o viram subir. Voltará nos ares. Todos os discípulos ficaram contentes, mas não ficaram na montanha esperando Jesus voltar, não. Lembram o que Jesus tinha dito, crianças, aos discípulos antes de ir? Que eles tinham que trabalhar para ele, tinham que contar a história de Jesus a outras pessoas, para que muitos crescem nele. Já se passaram muitos anos desde que Jesus subiu ao céu e ele ainda não voltou. Mas Jesus disse que vai voltar. Os anjos disseram que ele viria outra vez. E Jesus sempre cumpre suas promessas, não é mesmo, crianças? Assim, sabemos que ele vai voltar. Enquanto esperamos a volta de Jesus, temos muito trabalho para fazer, crianças. É o trabalho mais importante de todo mundo, contar a história de Jesus e do seu grande amor. Precisamos dizer a todos que nunca ouviram falar de Jesus que temos que nos arrepender de todos os nossos pecados e mostrar o grande amor que ele sente por nós e quanto ele quer que vivamos eternamente com ele. Temos que ser missionários e enviar os missionários para que muitos sejam alcançados e salvos. Quando todo esse trabalho estiver feito, Jesus voltará e levará todos os seus filhos para nosso verdadeiro lar, junto ao Pai Celeste. Então, toda a família de Deus estará reunida no céu. Como será maravilhoso, crianças, não é mesmo? E agora eu tenho um desafio super legal para você. Eu quero que você peça do papai ou da mamãe para compartilhar esse vídeo com algum amiguinho seu, com um vizinho, com um primo, e faça com que muitas pessoas sejam alcançadas e conheçam o amor de Jesus e que em breve estaremos com ele. Me despeço por aqui com um abraço virtual bem apertado. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Até o próximo culto, crianças! A importância de um pastor. Para quem não conhece um pastor, nem sabe o valor que ele tem, que acham que ele é um Deus ou não passa de um Zé Ninguém. Eu peço sua atenção
pois irei mostrar em refrão o valor que um pastor tem. Primeiro, quero que entenda que pastor é um homem normal e, como você ou eu, está sujeito ao mesmo mal, carregando a mesma esperança de morar na Terra Santa, a mansão celestial. Ele acerta, mas também erra, afinal, ninguém é perfeito. E assim como você, carrega lá seu defeito. Sem defeito, só Jesus Cristo. A Bíblia confirma isso. Morreu sendo um bom cidadão. Mas isso não dá direito de julgar e maltratar ao escolhido de Deus para nos amar e cuidar. Por isso, muito cuidado. Não se deixe ser usado. Aqui ainda irás pagar. Ser pastor não é uma escolha feita por você ou eu, nem tampouco uma decisão ou promoção que recebeu. Ser pastor é privilégio, presente que muito invejo, entregue por nosso Deus. E não pense que isso é fácil. Há um preço a se pagar. Abrir mão dos próprios sonhos para o de Deus abraçar, trocando o conforto da vida por outra restrita e sofrida, para vidas abençoar. Ser pastor é perder o sono, para as ovelhas dormir. Ser pastor é às vezes chorar, para as ovelhas sorrir. Ser pastor é lutar em mistério, com as hostes do inferno, para a ovelha resistir. Um pastor não é um faz-tudo, trabalha na direção. É como um maestro que sabe gerenciar sem confusão uma grande sinfonia, extraindo a melodia que agrada ao coração. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres no mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. A gente não tem coronavírus nenhum. Não pode parar a festa por causa disso. Autoridades e parte da imprensa amenizando qualquer impacto que isso poderia causar. Resultado: hoje a população paga o preço dos avisos ignorados lá atrás. E esse tem sido o maior erro da humanidade: ignorar os avisos e sinais.
As pessoas nunca acreditam que aquilo que acompanham nos noticiários um dia chegará até elas. E quando acontece, é tarde demais. E assim será na volta de Jesus. As pessoas estão tão distraídas com as coisas deste mundo que não percebem ou ignoram o cumprimento das profecias bíblicas. Os sinais servem como um prenúncio daquilo que irá acontecer, na finalidade não de apavorar, mas sim de levar aos atentos a oportunidade de se prepararem. O que queremos nesse vídeo é alertar a todos sobre os sinais iminentes que estão surgindo nos últimos tempos. – 2020, um ano que esta geração está presenciando fatos até então inimagináveis. Em 4 meses, Estados Unidos e Irã quase entram em guerra. Na Austrália, o maior incêndio da história do país matou aproximadamente 1 bilhão de animais. Na China, Paquistão e África Oriental, uma praga de gafanhotos dizima campos e plantações. Cerca de 400 bilhões de gafanhotos. O número é 51 vezes maior do que a população mundial, podendo agravar a crise de fome na região. Covid-19. Um vírus que colocou até as nações mais poderosas de joelhos, derrubando a economia de todas as nações. O famoso direito de ir e vir, de repente perdeu valor. Alguns já usam de autoritarismo para lacrar igrejas e prender pessoas. E em nome da saúde, pessoas estão sendo rastreadas pelo sinal do celular. Com as divergências na forma com que cada um decidiu lidar com a crise, já vemos aqueles que clamam por um governo global. Uma coisa é certa: o palco está sendo preparado. Até quando você irá ignorar os sinais? Deus está usando eles para te avisar, te despertar, para salvar a sua alma enquanto há tempo. Pois quando a porta se fechar, não haverá mais nada o que fazer. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Graça e paz, Igreja do Senhor, Igreja amada de Jesus Cristo que está aí. Mais um domingo para ouvir a palavra do Senhor, para aprender do Senhor. E nessa noite eu quero lhe agradecer porque você está conosco mais um domingo. E com certeza você vai ser abençoado por essa palavra. E mais do que abençoado, você vai ser exortado nessa noite a cada dia mais buscar a presença do Senhor, cada dia mais você cuidar da sua salvação, cada dia mais você se preocupar, ficar alerta, ficar atento para os acontecimentos dos nossos dias e para tudo que está acontecendo em nossa volta e todos os sinais que Jesus tinha falado a respeito da sua vinda. Porque nessa noite o meu tema é sobre a volta de Jesus. E eu quero pedir que você feche seus olhos e você peça para Jesus falar com você nessa noite. Senhor, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse dia, obrigada porque estamos juntos aqui, Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor e para juntos aprendermos e sermos exortados pelo Senhor e sermos edificados e fortalecidos para que a nossa fé não desanime e nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Fica conosco, nos abençoa, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 24, que é o nosso texto base, eu vou ler a partir do versículo em diante, que diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhes pediram, dizendo: quando sucederão essas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E a palavra do Senhor nos exorta, meus irmãos, nesses dias, que Jesus está voltando, né? A volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus já estava profetizada, já tinha sido profetizada pelos profetas, antes de Jesus, que ele viria e que ele retornaria para vir buscar a sua igreja. Mas aqui no capítulo 24, e em outros textos da palavra do Senhor que eu separei, né, em Lucas 21, de 34 a 36, também em Lucas 17, que eu separei aqui também para compartilhar como referência paralela desse tema, fala exatamente de tudo que está acontecendo hoje. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo do versículo 1 até o versículo 8, mais precisamente, a Bíblia está falando, Jesus fala para os seus discípulos, porque eles vinham preocupados, eles estavam preocupados sobre os grandes acontecimentos, o que iria acontecer, como seria a sua volta e os sinais que antecederiam a sua volta. E Jesus falou alguns sinais, e desses sinais, muitos deles já se cumpriram. Se você estudar o livro de Daniel, se você estudar Apocalipse, se você ler os evangelhos, se você ler os profetas, você vai ver que muitos desses sinais já se cumpriram, outros estão se cumprindo em nossos dias e outros se cumprirão depois que a igreja subir, que houver o grande rapto, né, o arrebatamento da igreja, que todos nós estamos esperando. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor estão se preparando para esse dia. E é sobre essa preparação, e é sobre esse tema, sobre a volta de Jesus, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Já falei sobre isso, né? E eu quero falar agora os pontos sobre os sinais. Jesus diz que vários sinais iriam acontecer. Ele fala primeiro do engano. E como durante todos esses tempos, durante todos os anos que a igreja está sobre a face da terra, muitos enganadores surgiram e muitos enganadores estão aí enganando o povo de Deus, enganando a humanidade, falando de coisas que a Bíblia e a palavra de Deus não fala, pregando um evangelho que não foi o que Jesus pregou. A Bíblia diz que eles enganam e são enganados. E não se engane, porque o espírito do engano ele entrou no coração do homem lá no Éden, quando o diabo enganou a Eva, fazendo ela duvidar do amor de Deus, que ela seria igual a Deus, e ela foi na conversa do diabo, e ela foi enganada por ele, e ela perdeu o Éden. Ela estava ali protegida, mas ela se afastou da presença do Senhor e foi enganada. E esse espírito de engano, meus irmãos, ele continua até hoje. Não mudou. O espírito é o mesmo, o diabo só mudou as suas estratégias. Cuidado para você não ser enganado. A Bíblia diz que até os eleitos, se fosse impossível, eles seriam enganados. Jesus falou aqui no Evangelho de Mateus que até os eleitos, se não vigiassem, se não se preocupassem, se não se preparassem, se não ficassem apercebidos com os acontecimentos, também seriam enganados. E cuidado para você também não ser enganado. E Jesus falou também, meus irmãos, que haveria nos nossos dias e em outros tempos, que já aconteceu, que haveria
além do engano, haveriam guerras, né? Aqui no versículo 6 ele fala de guerras e rumores de guerras. E é o que mais nós temos visto, tantas guerras. E agora, mais uma vez nos nossos dias, nós temos ouvido rumores, né, de guerras, rumores de nação contra nação, né? Nações contra nações, nação contra nação, reino contra reino. Temos visto as nações se preparando. Nós temos visto agora, pela mídia, pelas redes sociais, né? Esses levantes que estão acontecendo entre os Estados Unidos e a China, né? As grandes potências mundiais estão aí, né, se arremetando, estão aí se preparando para uma guerra. E se preparem. Eles estão se preparando porque a palavra de Deus vai se cumprir. As nações iriam uma se levantar contra as outras, Jesus falou. Isso vem acontecendo já fazem muitos anos. Milhares e milhares de anos. As nações guerreiam entre as outras. E nós temos vários exemplos, né, vários acontecimentos de as nações que uma fica guerreando contra a outra. Então, nação contra nação, reino contra reino. Ele disse que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Então, fome tem se alastrado na face da terra. A fome em todos os lugares. E agora, meus irmãos, depois dessa pandemia, essa fome vai se multiplicar. Porque milhares e milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos. Se já existia fome, pense numa fome, em algo que vai se multiplicar, vai ser a fome na face da terra. É um sinal da volta de Jesus. Fique alerta, fique atento. Não brinque com sua vida, não brinque com sua fé. Não brinque com os acontecimentos. Não fique desapercebidos. Não se preocupe só com o que a mídia diz, as mentiras que estão aí. Se preocupe no que a palavra de Deus diz. Porque isso é a verdade. Essa é a verdadeira palavra do Senhor. Que Jesus vai voltar e Ele vem buscar a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja sem mácula e nem ruga. Uma igreja que está ansiosa esperando a volta do Senhor. Você está ansioso? Você está ajudando a apressar a volta do Senhor? Ou você é um daqueles que já fechou a Bíblia, já deu as costas para Jesus, que já se esqueceu da sua salvação, que já se afastou do Evangelho, que já deixou a palavra do Senhor, que já não congrega mais, que está abastado, que acha que já conhece muito? Cuidado, não se engane, o diabo pode estar lhe enganando. E Jesus falou também, meus irmãos, que haveriam pestes e terremotos em vários lugares. Agora mesmo, esses dias atrás, né? Um grande vulcão que fica numa ilha lá na Indonésia, próximo onde Anabel está, um pouco perto, né? Lembrando da nossa querida missionária aqui. Lá existe um vulcão que há muitos anos atrás, ele entrou em erupção e ele devastou, né? Ele levou consigo milhares e milhares de vidas. E esse vulcão, ele estava preparado para entrar em erupção agora, nesses tempos. E ele entrou, um vulcão chamado Krakatoa. E vários outros vulcões, tsunamis, terremotos, maremotos, né? Tem acontecido. As nações têm sido afetadas por essas intempéries da natureza, como um sinal da volta de Jesus. E um dos outros sinais que agora está nos nossos dias, meus irmãos. Já aconteceu em outras décadas. Já aconteceu a peste negra, já aconteceu a peste asiática, já aconteceu tantas outras coisas, né? Que mataram dezenas e dezenas de pessoas, milhares. E agora a pandemia do Covid-19. As pessoas estão sendo afetadas no mundo inteiro por esse vírus chamado Covid-19. Já matou dezenas, já matou centenas e milhares de pessoas. E vai continuar matando. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Nós não queremos que nenhuma vida pereça, Jesus falou. Ninguém fica alegre em saber que pessoas estão morrendo. As pessoas estão perdendo as suas vidas. E o mais triste de tudo isso, meus irmãos, é que elas estão perdendo as suas vidas, e a grande maioria delas sem terem tido conhecimento da salvação,
sem terem tido a oportunidade, ou talvez até tiveram, mas negaram Jesus, perderam suas vidas. Talvez muitas delas, algumas pessoas falaram de Jesus, mas elas não deram ouvido. Talvez como você que está aí do outro lado também não tem dado ouvido. Vamos esperar mais um pouco. Mas nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que pode ser de manhã, pode ser ao final do dia, pode ser à noite. E a Bíblia fala da meia-noite, de um grande rapto, né? Que o noivo vem buscar a sua noiva. À meia-noite ouve-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Está escrito em Mateus 25, quando Jesus está falando sobre as 10 virgens. As virgens prudentes que ouviram a voz do noivo, que ficaram apercebidas, que mantiveram as suas lâmpadas acesas. Mas a Bíblia fala das virgens loucas, aquelas que não se preocuparam, aquelas que deixaram as suas lâmpadas se apagarem. Em qual categoria você está? Das virgens loucas, as nécias, ou das virgens prudentes? Que mesmo que tudo estar acontecendo, coisas já aconteceram com você, mas você manteve a sua fé e você continua mantendo a sua fé. Então cuidado, se prepare, Jesus está voltando. Jesus está às portas, meus irmãos. A Bíblia diz que um dos outros sinais, além da peste, além da fome, além das guerras, além dos terremotos, do engano do diabo, que está enganando as nações, enganando os crentes, deixando você em casa. Agora tem os desigrejados, né? Aqueles que não querem mais congregar. Pois eu estou louca para voltar a congregar. Para estar lá na igreja, no templo. Por aqui é bom, mas lá é melhor. Mas teve pessoas que abandonaram as igrejas, não congregam mais. Cuidado, isso é engano do diabo. Não se deixe enganar. O amigo do noivo vai gritar: eis o noivo, saí a seu encontro. E a Bíblia diz aqui mesmo, né, que Jesus está às portas. Às portas. E um dos outros sinais da volta de Jesus, para ser mais rápida, que o tempo está indo, é a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. A iniquidade tem se multiplicado na face da terra. Os homens estão mais violentos, mais arrogantes, mais jactanciosos, mais blasfemos. Meus irmãos, nesses últimos anos, o que teve de blasfêmia nessa nossa nação contra a santidade do Senhor. Homens e mulheres se levantando para afrontar o sagrado, para afrontar a santidade de Deus. Hoje, nesse mesmo tempo, agora que se chama hoje, em fevereiro, uma aberração aconteceu em nossos dias, no nosso país. Aberração contra o sagrado, feito pelo carnaval, as pessoas ridicularizando o sacrifício de Jesus, ridicularizando o sagrado, blasfemando contra Deus e contra Jesus. Meus irmãos, não vai ficar impune. É muita blasfêmia. Cuidado, não se engane. Você que bate palma, que acha bonito, não, mas é cultural. Cuidado, não se engane. Essa é uma das táticas do diabo, ele só mudou a estratégia, mas o espírito do engano é o mesmo, ele está atuando mais do que nunca. Não se deixe enganar, leia a palavra, busque a verdade, volte para Jesus, vá para a igreja, congregue, leia a palavra, se fortaleça, para que você fique em pé na presença do Filho do Homem quando ele voltar. E a Bíblia diz que o amor se esfriaria, pai matando filho, filho matando mãe, a pedofilia se multiplicando, avô usando neta, avô, né, afrontando a família. Aquele que deveria proteger é o que faz o dano, é o que violenta, é o que viola, né, a pureza de uma menina, de uma criança. Como nós temos visto em nossos dias, avô, pai, padrasto, tio. Os homens ficaram maus, meus irmãos. É as consequências do homem ter se afastado de Deus. Isso é sinal da volta de Jesus. Crianças sendo estrupadas, crianças sendo usadas por pedófilo. E não é o estranho, é o amigo, é o parente, é o vizinho, é o padrasto, é o tio, é o avô, é até o pai, a mãe. Para você ver o nível de maldade,
Como nos dias de Noé, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, meus irmãos, olha, assim como foi nos dias de Noé, será assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, como muitos hoje xingam os evangélicos, xingam aqueles que pregam a palavra. E a Bíblia diz que eles foram tomados, né? E eles morreram afogados nas águas do dilúvio. E a Bíblia diz também aqui, isso está em Lucas 27, de 28 a 30, ele diz também, assim como foi nos dias de Ló, ele fala também aqui nos dias de Ló, assim como foi nos dias de Ló, Lucas 17, os dias de Ló também foram assim. A Bíblia diz que eles casavam, se davam em casamento, plantavam, colhiam, edificavam, vendiam, faziam tudo que toda a sociedade está fazendo hoje, tudo aquilo que a humanidade estava fazendo hoje. Até que veio fogo e enxofre sobre Gomorra, Sodoma, e matou a todos. Só escapou Ló e a sua mulher, mas mesmo assim ela só escapou por alguns momentos, porque sabe o que aconteceu? É o que tem acontecido nos nossos dias. Olharam para trás. Ela, a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Cuidado, não olhe para trás. O povo de Israel também olhou para trás quando estava saindo do Egito e todos morreram no deserto. Só escapou Josué e Caleb, que eram aqueles que temeram a Deus. A arca simboliza Jesus. E hoje a igreja faz esse grande papel. Ela prega a verdade salvadora de Jesus Cristo. Não se engane, como nos dias de Noé. Aqui em Amós, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz assim: porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós somos a Israel espiritual, a igreja do Senhor. Você está preparado? Meu irmão, minha irmã, você que um dia congregou, você que um dia estava tão feliz na igreja, você até pregou, você talvez foi até um pastor, um missionário, uma pessoa que pregava a palavra na sua mocidade, mas você se afastou do Senhor. Agora você está comendo as alfarrobas dos porcos, como o filho pródigo que se afastou da casa do pai, era rico, mas ficou pródigo. Perdeu tudo que tinha, abandonou a casa do pai e foi comer alfarrobas de porcos. Talvez você está nessa condição. Você está comendo as alfarrobas do mundo, a imundície do mundo, concordando com essas imundícies, com as coisas do mundo. Não se engane, Jesus está às portas. Meus irmãos, se prepare sua família, pregue a palavra, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua maldade, se arrependa do que você tem feito, de que você se afastou do Senhor. Talvez você até é ético, talvez você até uma pessoa boa de coração, mas isso não vai lhe levar para os céus, porque as boas obras é uma consequência da salvação, que vai levar você aos céus. É o arrependimento genuíno, é confissão de pecado, é deixar o pecado, é abandonar o pecado e se prostrar e se arrepender e vir aos pés de Jesus e dizer: Jesus, me perdoa, eu quero voltar para o Senhor, não quero ficar. A Bíblia fala de 2 ressurreições, não vai dar tempo de eu falar muita coisa aqui, que meu tempo já até se esgotou. Mas a Bíblia fala da primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que forem na primeira ressurreição. Você quer ir na primeira ressurreição ou você quer ficar para a segunda? A segunda, o anticristo já dominou tudo. Já passou os 3 anos e meio da atuação do anticristo, do lado que ele engana dizendo que ele é bom. Não vai dar tempo de falar isso aqui. Você vai ficar para a segunda ressurreição, mas você vai pagar com a própria vida. Não se engane. Não se engane. Volte para Jesus, vinha para Ele. Deixe tudo, largue tudo que você tem vivido. Ah, mas é muito boa a vida que eu vivo, né? Eu fico daqui de casa assistindo a minha televisão, as mensagens. Não se engane. A Bíblia diz que um dos sinais que você tinha que observar era esse esfriamento do amor. E a Bíblia diz que isso, meus irmãos, a Bíblia diz que as pessoas iriam deixar de congregar. E o autor de Hebreus falou: não deixe de congregar, como é como costume de muito. Antes, faça de manifestações
Porque antes que o dia se aproxime, o dia já se aproximou. O texto de Mateus diz que Jesus estará às portas. Está aqui, ele diz aqui, eis que estou às portas. Ele fala que a oliveira já floresceu. A nação de Israel, como o vídeo que você viu aí antes de mim, a nação de Israel já completou 70 anos, quando Jesus falou que uma geração durava 70 anos. Já floresceu. E você, o que está fazendo com a sua fé? O que você tem feito com a sua vida? Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tenho uma loja. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Meus irmãos, agora é hora de buscar o Senhor. É hora de confessar seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. A Bíblia diz, eu quero ler mais um versículo. Eu pesquisei pelo menos 12 versículos que falam sobre vigiai. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A palavra de Deus está sendo pregada. O conhecimento de Jesus está sendo levado para as pessoas, mas elas estão rejeitando. Em Mateus 26 diz, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia, em que hora vem o vosso Senhor. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se prepare. Ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não lhe pegue, não venha repetidamente sobre você como um laço. Vigiai a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que sobrevirá a esse mundo e está em pé na presença do Filho do Homem. Ele diz, vigiai. Jesus falando no livro de Apocalipse, capítulo 3 e capítulo 16, ele diz que ele vem como um ladrão que está na espreita. Não esqueça, Jesus vai voltar. Vai haver o grande rapto da igreja. Eis o noivo sair a seu encontro. A igreja tem que estar preparada, limpa, santa, sem mácula nem ruga, esperando a volta do Senhor, com a sua candeia acesa. Acenda a sua candeia. Não seja louco, se prepare. Jesus está voltando. Volte para Ele. Ore comigo, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa meus pecados. Entra no meu coração. Me ajuda a voltar para o Senhor. Me ajuda a permanecer firme. Escreve meu nome no livro da vida. E você que um dia seu nome já foi escrito, volte para Ele. Volte para Ele agora enquanto é tempo. Porque Ele diz, eis o noivo, Ele está às portas. Ele vai voltar. Vem buscar aquele que está preparado. Prepare sua família. Faça como Noé, prepare sua família. Coloque ela toda na arca. Leve sua família para a casa de Deus. Ensine a palavra. Ensine sua família, seus filhos a amarem Jesus. Ele vai voltar. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que Deus guarde você. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Breve Jesus há de voltar, esperando estou meu Salvador, na certeza de com Ele morar no nosso lar, que foi preparado. Eu te peço, meu Senhor, que eu te possa contemplar na tua vida gloriosa, pra me levar para o meu lar. Ó Jesus amado, eu te louvo e me ajude a servir-te enquanto não voltas, eis-me aqui. Breve Jesus há de voltar, esperando estou meu Salvador, na certeza de com Ele morar no nosso lar, que foi preparado. Eu te peço,
meu Senhor, que eu te possa contemplar na tua vinda gloriosa, pra nos levar ao nosso lar. Ó Jesus amado, eu te louvo e me ajude a servir-te enquanto não voltas, eis-me aqui. Ó Jesus amado, eu te louvo e me ajude a servir-te enquanto não voltas, eis-me aqui. Para servir, para servir somente a ti. Receba agora, amada igreja, a bênção apostólica. Igreja do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Igreja do Senhor, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do bendito Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor nesses dias e até que Ele venha nos buscar. Que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do Senhor. Amém?